Glórias a Deus. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu creio que todos vocês sabem muito bem o que é um rio. Já se banharam num rio. Já tomaram água da fonte, água cristalina, que ainda existe hoje. Apesar das nossas águas estão todas poluídas, mas ainda existe fonte de água viva, fonte de água cristalina, água natural, que nós possamos realmente saciar nossa sede, mas também, principalmente dessa fonte, que é Jesus. Alguém me perguntou essa semana: pastor, o senhor é feliz? Eu disse sim. Mas diante de tanta calamidade que nós estamos enfrentando hoje no nosso Brasil, é possível alguém ser feliz ainda? Sim, é possível. Eu sou feliz, nós somos felizes, porque a nossa fonte da alegria é Jesus. Essa semana eu falei para um casal que eles estavam clamando resposta de Deus a alguma situação da vida do casal, e eles disseram: a gente precisa de muita alegria, pastor. A nossa casa está muito tenso, e a gente precisa de algo para que tenhamos alegria. E eles estão muito bem casados, e eu disse: olha, isso é maravilhoso, mas não se esqueçam que a fonte desta alegria do casal é Jesus. Somente Jesus é a fonte, em todo sentido da nossa vida. Então Jesus é o rio, Jesus é a fonte. E vocês percebem que um rio e a água o tempo todo correndo. Não fica a água parada. Porque quando a água ela para num local, ela chega um tempo que ela apodrece. Fica cheia de sujeira, está contaminada. E o rio não, né? Sempre água corrente. Você pode se banhar e também beber, porque aquela água está correndo, né? Ela sempre está limpa. E era assim o nosso interior, né? Era um coração sujo, mas Jesus entrou nesse coração e hoje nós temos um coração limpo e somos felizes, porque Jesus é a fonte da nossa alegria. Por isso nós estamos aqui, né, tão felizes. Eu estou tão feliz, eu creio que você também está feliz, porque você está na presença de Deus. Não que você vai sair da sua presença ao sair desse recinto. Nós vamos continuar na presença de Jesus, se o nosso coração é o seu lugar. Se o nosso coração é o seu trono, é a sua habitação. Assim sendo, nós seremos felizes todo o tempo, independentemente das circunstâncias. Até mesmo na adversidade, nós somos felizes, porque Jesus é a fonte da nossa alegria. Vamos ler sua palavra? Já foi lido aqui, já foi refletida, mas nós vamos continuar refletindo nesta palavra, que é a fonte da nossa alegria. Palavra de Deus. Vamos refletir, vamos pensar o que Deus está exigindo de nós nesta noite, que somos seus filhos. Carta aos Efésios, capítulo 4. Encontra aí o texto. Carta aos Efésios, capítulo 4. A partir do verso 17, e faremos a leitura até o verso 32. Deixe marcadinho aí, e vamos mais uma vez abrir o nosso coração para Deus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez eu quero expressar minha gratidão ao Senhor
pela semana que se passou. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor providenciou para a minha vida, para a vida da minha família, dos meus familiares e dos meus irmãos em Cristo. Se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor tem nos sustentado e há de nos sustentar, porque o Senhor prometeu na sua santa palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pedimos também por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Tu sabes onde eles estão e o que estão fazendo, e nós te pedimos no nome de Jesus, a quem desce todo o poder nos céus e na terra, visita-os neste momento e abençoa o Senhor. Tu sabes das suas necessidades, das suas limitações, mas que eles possam declarar que o Senhor é o seu Deus. E se assim fora, o Senhor há de sustentá-los e eles hão de confiar no teu poder. Pai, nós vamos ler mais uma vez a tua bendita palavra. Que teu Espírito Santo, que usou o teu servo, o apóstolo Paulo, para escrever essa carta ao teu povo que estava em Éfeso, e que teu Espírito Santo falou o coração deles. E nesta noite nós suplicamos em nome de Jesus, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Fale a cada um individualmente, mas fala, Senhor, coletivamente a tua igreja. Só tu conheces o nosso coração. Só tu sabes o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Que o Senhor possa preencher, meu Pai, somente o Senhor, que é a fonte da vida, possa preencher o que está faltando na nossa vida. E o Senhor tem todo o poder. O Senhor diz na sua palavra que não existe nada impossível para o Senhor. E é verdade, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu te peço por mim. Sustenta-me em tuas mãos. Eu não tenho palavras para mudar a vida, a atitude de ninguém. Mas o teu Espírito Santo tem, se assim nós nos submetemos à tua vontade. E permitirmos que teu Espírito Santo fale conosco. Assim sendo, nós teremos condições para fazer a tua vontade. E recebermos do Senhor o que nós precisamos. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Pois é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos te pedindo e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda sorte de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante à imagem de Deus em justiça e em verdade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não dei lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se nós tomássemos a decisão aqui agora de fechar a Bíblia e voltar para casa, certamente Deus já falou no nosso coração. Porque a sua palavra, ela é eficaz. Ela tem esse poder para discernir nossos pensamentos e intenções do coração. Então, volto a dizer, se eu fechar a Bíblia e voltar para casa agora, Deus falou meu coração. E creio que também falou seu coração. Se você ler o texto com atenção, depois fazer uma reflexão, pensar no que você leu, Deus fala ao nosso coração. Então, dou a você esse conselho, eu sei que você faz isso. Não tenha pressa de ler o texto. Quando você for falar com Deus, ou melhor, ouvir a voz de Deus, através desse livro santo, a sua palavra, leia com calma, pausadamente. Preste atenção na pontuação. E Deus vai falando no seu coração, você vai ouvir a voz de Deus. Não tenha pressa. Hoje a gente vive na correria, né? Tudo é para ontem. Então faça isso. Mas nós vamos falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, que está aqui escrito nesse papel. E eu quero compartilhar primeiro comigo, em segundo lugar com vocês. Durante a nossa vida como ser humano que somos, a gente escolhe um tipo de vida, um estilo de vida, não é assim? Cada um tem o seu jeito. E às vezes a gente se depara com figuras que são estranhas, né? Mas é o seu estilo de vida que ela adotou. Correto? Isso é natural. Agora vamos pensar em nós, como os crentes em Jesus Cristo, e como filhos de Deus, que somos, a partir do instante que eu confessei Cristo como meu Salvador. Então o tema da reflexão hoje é, como devemos viver como filhos de Deus? Vou repetir, para que fique bem gravado na sua mente, no seu coração. Como devemos viver como filhos de Deus? Como membros do corpo de Cristo, não devemos mais viver como gentios, que está no verso 17, que vou voltar a citar. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Esse é o verso 17 que declara isso. Quem são os gentios? É um povo descrente, um povo que não aceitava que Deus se revelara aos judeus. Portanto, permaneciam
na idolatria. Eu e você também éramos gentios. Nós éramos gentios antes de Jesus nos escolher. Concordam? Nós éramos gentios. Nós vivíamos exatamente do que o texto relata. Mas hoje deve ser diferente o nosso viver como filho de Deus. E esse povo que não aceitava que Deus se revelara aos judeus e permaneceu na idolatria, o profeta Jeremias pediu para que Deus os castigasse. E está escrito no seu livro de Jeremias, capítulo 10, verso 25, que diz assim: derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. E eu volto a dizer, eu era um desses, gentio, que não conhecia Deus devido à minha ignorância, por alguém não falar para mim a pessoa de Jesus Cristo, então eu vivia na ignorância, eu não conhecia Jesus. E eu creio que muitos de nós que estamos aqui, também não conhecíamos quando éramos gentios. E Deus usou alguém para nos falar desse Deus Todo-Poderoso. Como diz Paulo na carta aos Romanos 10, 14, como crerão naquele que não viram falar? E como ouvirão, se não há quem preguem? E como pregarão, se não forem enviados? Então, só para você saber quem eram os gentios, era um povo descrente, um povo que não aceitava que Deus se revelara aos judeus. Como filhos de Deus, precisamos nos tornar uma família amorosa, para que haja edificação e crescimento espiritual. Assim como uma família biológica nasce um bebê, e ontem você recebeu, através do Facebook, do seu Zap, a imagem de uma criança acabando de nascer, de um pastor muito querido nosso. Nasceu o Danilo ontem. Vocês viram? O filho do pastor Cláudio Cantuária, ontem nasceu o Danilo. Então, como filho de Deus, precisamos nos tornar uma família amorosa, para que haja edificação e crescimento espiritual. É assim uma família biológica, mas também a família espiritual, que hoje nós somos filhos de Deus e nos tornamos uma família em Cristo. No livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 12, está assim escrito: o ódio provoca dissensão, ou seja, confusão, mas o amor cobre todos os pecados. Volto a frisar, como filhos de Deus, precisamos nos tornar uma família amorosa. Hoje, as pessoas não se amam mais. E eu digo família, pessoas biológicas, irmãos se odiando, irmãos de sangue, sanguíneo, biológicos, se odiando, matando um ao outro. Pai matando o filho, filho matando o pai, não está assim hoje? Ódio. E o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. E vou citar também em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então eu vou amar a Deus na prática. É isso que Deus exige de nós, o amor na prática.
Não é da boca para fora, como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18. Não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obras e em verdade. O amor nunca despreza outros ou coloca acima dos valores humanos. Vou repetir. O amor nunca despreza outros ou coloca coisas acima de valores humanos. Hoje, infelizmente, existem pessoas que amam mais objetos do que os seres humanos. Existem homens, a gente não pode generalizar, mas isso é verdade, isso é fato. Existem homens, maridos, que amam mais o seu carro do que sua própria esposa. Cuida mais do carro do que dos filhos. A semana inteira está fora do trabalho e deve trabalhar, porque tem que dar o sustento físico. E ao domingo, em vez de se dedicar à esposa e aos filhos, se dedica a quem? Ao carro. Então o amor nunca despreza outros ou coloca coisas acima de valores humanos. Por isso, Paulo ademoestou a igreja de Éfeso. Essa palavra ademoestar, você já sabe, é corrigir. E quem corrigiu não foi Paulo, foi Deus, através de Paulo. Então quem ama, corrige o tempo todo. E eu volto a ler o verso 17, quando Paulo corrige a igreja de Éfeso, dizendo: assim eu lhes digo e insisto no Senhor, não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Por isso que o próprio Paulo também alerta a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, dizendo aos irmãos de Colossos: pensai, já que vocês morreram com Cristo e estão em Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Agora, como viver juntos em Cristo? Como? Os versículos de 20 a 24 vão nos dizer. Acompanhe comigo, volta o seu olhar para o texto de Efésios capítulo 4, do versículo 20 até o verso 24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Sendo assim, devemos nos dedicar a uma atitude totalmente nova, ter uma vida semelhante à de Cristo. Sermos honestos, justos, verdadeiros e amar uns aos outros. É isso que Deus exige de nós, como filhos de Deus, como filhos dele. O texto exige, para os que são de Cristo, algumas práticas pecaminosas que precisam ser abandonadas. E a vida com Cristo, irmãos, eu já sempre fiz isso, e eu digo para a igreja, mas primeiro para mim mesmo, a vida com Cristo é uma disciplina constante, irmãos,
constantemente é uma autodisciplina para que eu viva uma vida dentro dos padrões de Deus. Porque se eu não me disciplinar, vai relaxar, irmãos. Relaxa. Se acomoda. Mas eu sou filho de Deus, bem como você. Então Deus exige, para a questão de Cristo, algumas práticas pecaminosas que precisamos abandoná-las. Práticas que eu e você e eu, praticamos todos os dias. Por isso que Deus requer de nós a disciplina. Essas práticas são pecaminosas, você e eu praticamos todos os dias da semana, todo mês, todo ano. Mas Deus pede para mim e para você abandonar essas práticas pecaminosas. E a primeira, eu vou falar apenas de 4, está no verso 25 do texto, que diz assim, verso 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Cada um de nós devemos abandonar a mentira. Aí você fala, pastor, você está enganado. Eu nunca menti na minha vida. Você pode afirmar isso? Eu nunca menti na minha vida. Você pode afirmar? É claro que você não vai planejar uma mentira. Nós vamos ler aqui um texto que o indivíduo planejou a mentira. Vou dar aqui um exemplo natural, simples, que acontece amanhã com você. Vai acontecer amanhã se você não se disciplinar. Se hoje chover hoje à noite, que o tempo está formando para chuva, e amanhecer amanhã chovendo, e se você não está para se apertar no horário certo, você vai chegar no trabalho atrasado. Aí você fala para o patrão, você diz para ele a verdade? Patrão, olha, eu fui dormir tarde, esqueci de colocar o horário para se apertar, eu perdi a hora. São poucos que falam isso. Olha, estava um trânsito, você imagina como é São Paulo, né? Choveu para tudo. E às vezes eu estava livre. Olha, o carro não conseguiu pegar. Não deu partida no carro. Não sei porquê. E às vezes o carro, né, tocou, já pega. Uma mentira que você planejou. E Deus quer que eu e você abandonemos essa prática, a mentira. Devemos sempre ser transparentes uns para com os outros e rejeitar o engano. Nunca queira levar vantagem usando a mentira. Nunca, irmãos. Use da mentira para levar vantagem, porque você não vai levar vantagem. Existe um ditado muito popular, que a mentira tem perna curta. E é mesmo, a mentira é anã, viu? Tem pernas curtas. Então não queira levar vantagem contando uma mentira. Agora eu vou citar o texto de um casal, vocês conhecem, que está na Bíblia, que usaram a mentira achando que ia levar vantagem. Lembra-se que foi esse casal? Está no Novo Testamento. Ananias e Safira, muito bem. Planejaram mentir para levar vantagem. Ficar com a metade do valor da propriedade que venderam. Então, planejaram a mentira. E diz assim em Atos capítulo 5, verso 4, versículo 5... Você, disse Pedro para Ananias, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus.
Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Pode ler no texto, está aí. Atos capítulo 5, versículo 4, versículo 5. Então, Ananias e Safira morreram. Porque mentiram a Pedro. Diz o texto, mentiram a Deus. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se discipline. Ponha um zip na boca. Mas não minta. Não minta. Seja lá quem for. Principalmente ao seu irmão em Cristo. É o que diz o versículo 25, que vou voltar a ler para mim. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. O corpo de quem? De quem? De Cristo. Segunda prática que Deus pede para que eu e você abandonemos hoje, a partir de hoje. Porque, ainda voltando à mentira, irmãos, um dia eu contei uma mentira tão cabeluda, como diz o ditado popular, né? Existe mentira careca? Tão cabeluda, e eu não planejei aquela mentira, não pode planejar, surgiu automaticamente dos meus lábios, e depois, quando eu voltei para casa, eu disse: Senhor, me perdoe, me perdoa, Senhor. Porque eu contei uma mentira, gente, assim, do nada. E não era para levar vantagem. Se ainda fosse, também não seria necessário, porque eu ia ter prejuízo. E eu menti assim, na cara de pau. Na cara de pau, irmãos. Mas, pastor, você está mentindo mesmo? Mentir, irmãos. E eu consigo enganar Deus? Você consegue enganar Deus? Então, quando você mente para o seu irmão, você está mentindo para Deus, irmão. Então, não queira levar vantagem, em hipótese alguma, dizendo uma coisa que não é verdade. Não minta. Isso é tão sério. Essas 4 práticas que nós vamos aqui citar, já citamos a primeira, que é a mentira, são todas elas da parte de quem? Do diabo. Porque quem mente, diz a Bíblia, é filho do diabo. Então, muito cuidado, se discipline para que você não minta a ninguém, nem que tenha motivos para mentir, não minta, sofra os danos, mas diga a verdade, sofra os danos, perca, tenha perda material, seja lá, não sei em que espécie, mas não minta para ninguém, diga somente a verdade, porque você será honrado por Deus, irmãos. Amém? Você será honrada pelo Deus que é seu Senhor, seu Salvador. Então não minta. E vou ler o texto de João capítulo 8, verso 44, que Jesus diz isso. Quem mente, olha quem mente, de quem é filho. João capítulo 8, versículo 44. Diz assim, João 8, 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da verdade. Então, meus irmãos, não minta. Segunda prática que eu e você precisamos abandonar como filho de Deus: rejeitar o pecado. Está no verso 26. Vamos voltar para Efésios capítulo 4. Verso 26 vai dizer isso, a palavra do Senhor. Efésios 4, 26. Diz assim o verso 26. Deixa eu achar aqui o verso 26. Efésios 4, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Rejeite o pecado. Não podemos dar espaço à ira antes do sol se pôr. Devemos buscar a reconciliação. Porque se eu pecar de manhã e alimentar aquilo no meu coração, o sol vai se pôr. E eu já dei lugar ao diabo. Já alimentei a ira. Quando alguém mata, ele está calminho, calminho. Não está nem aí. O mundo está desabando. Ele está lá calminho. É assim quando alguém mata? Primeiro, o que vem? A ira. O ódio. Aí você dá lugar ao diabo. E ele usa você para matar. Não podemos dar espaço à ira antes do pôr do sol. Devemos buscar a reconciliação. Irmãos, esse livro é tão sério, tão verdadeiro, tão puro, porque esse livro é a palavra de Deus. E muitas vezes, eu e você, não estamos nem aí para Deus, irmãos. Não estamos nem aí. Eu digo nós, que conhecemos a verdade. Não estamos nem aí. Se der, eu faço. Se não der, minhas coisas primeiro. Não é assim que eu e você fazemos? Agimos e fazemos? Depois. Não conta comigo, que eu não posso. Essa semana alguém veio falar comigo. Eu não estava aqui em Guarulhos. Disse, pastor, eu tenho um projeto para a igreja. É mesmo? Que maravilha. Ficou todo poposo. Ele disse, põe em prática segunda-feira. Não, pai, é para a igreja. Então não serve o seu projeto. Não serve. Olha aqui a ideia do cara. Eu tenho um projeto. Ele disse, muito bem, põe em prática segunda-feira. Eu disse, não, é para a igreja. Então, seu projeto fica com ele. Para mim não serve. Eu não tenho tempo, pastor. Eu tenho um projeto, mas o tempo eu não tenho. Então não é válido. Deus não procura ninguém desocupado, irmãos. Vocês sabiam disso? Deus não procura ninguém desocupado. Estão lá contando um carneirinho, assim, empinando o papagaio. Nesse que Deus procura para servir a Ele. Sabe quem Ele procura? Os que estão mais ocupados. Veja pelos apóstolos. Os 12 estavam todos brincando? Estavam trabalhando, irmãos. Cada um na sua função. E Jesus escolheu esses homens. E o que é que eles fizeram? Largaram tudo. E seguiram Jesus. Não foi assim? Foi assim, irmãos. Então Deus não procura ninguém desocupado. Alguém ocupado. É esse que Deus procura. E é esse que Deus pode contar. Então, rejeite o pecado. Eu vou citar um texto aqui, que eu já citei em outros momentos, é para mim mesmo, irmãos. Essa palavra é para mim. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Percebe como nós não estamos nem aí para Deus? Nem aí para seus mandamentos? Às vezes alguém me feriu, eu estou irado. Eu fui dar um exemplo em outro momento sobre isso, sobre a ira, e eu citei o nome de um irmão. Eu disse, olha, irmão, a minha vontade é de cortar a tua cabeça. Para dar um exemplo, que eu estava,
Dando um exemplo de ira. Esse irmão não entendeu. Na segunda-feira ele me perguntou: pastor, o que eu fiz de errado? O senhor quer cortar minha cabeça? Eu disse: irmão, deixa eu explicar para você, não entendeu a minha expressão, como eu me expressei. Então eu expliquei para ele, usando a ira. Não que eu estivesse irado contra ele. Mesmo se eu tivesse irado, eu tinha que ir lá me reconciliar com ele. Que é isso que o texto nos diz em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Porque a ira, meu irmão, se você deixar o sol se pôr, peca, você já pecou. Terceira prática que Deus pede para que eu e você abandone: rejeitar a fofoca. Misericórdia, irmãos. O nosso corpo é composto de vários membros. Mas existe um membro do meu corpo e no seu que é difícil de controlar esse membro. Você sabe qual é? Eita, membro difícil de você domar. É a língua. E a fofoca, irmão, é uma coisa diabólica. Você escuta, já fica com um comichão nos ouvidos e na língua. A língua fica coçando, assim. O próximo que eu encontrar, eu vou contar. A próxima que eu encontrar, eu vou contar para ela. Não é assim? E às vezes, acontece isso que o diabo coloca até um ímpio, e você, pá, conta para o ímpio. Um erro que o teu pastor cometeu, que o teu irmão cometeu, você conta para um ímpio, irmãos. Então a fofoca, Deus pede para que nesta noite, eu e você abandonemos a fofoca. E está no verso 29 do texto. Diz assim o verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Vou voltar ali ao verso 29. Portanto, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Fofoca. Em nossa conversa, devemos procurar edificar os outros e não rebaixá-los. Que sempre a fofoca é para rebaixar o irmão, é para rebaixar a pessoa da qual você está fazendo a fofoca. É para exaltar ele? É para fazer o bem a ele, a ela? É para humilhar, irmãos. Então é do diabo. Todas essas práticas aqui pecaminosas é do diabo, porque o pecado não vem de Deus. O pecado vem de quem? Satanás, que é inimigo de Deus e da minha vida, bem como da sua vida. É difícil, irmãos, mas tem que ser banida do nosso meio a fofoca. Volta a falar sobre a língua. Por isso que Tiago fala que da mesma língua, da mesma boca, procede bênçãos e maldição, irmãos. Maldição. E diz mais que da língua, Efésios capítulo 18, verso 21, diz que o que você plantar, você vai... Alguém que é bom de Bíblia aí? Efésios 18, 21. Eu não anotei aqui, mas acho que é Efésios 18, verso 21. 21, 18. Esse é o contrário, 21, 18. Provérbios 21. Perdão, Provérbios. Efésios só tem 5 capítulos, 6, né? Não tem 31 capítulos, como tem Provérbios. Provérbios 18, 21. Se não foi ao contrário. Provérbios 18, 21. Percebeu?
Então, uma fofoca, meu irmão, pode matar alguém. Pode matar alguém. Eu vou contar aqui um fato, me permitam, vou pedir você licença, de um irmão que fez uma fofoca do seu pastor. Ele não gostava do pastor, vou tirar esse pastor da igreja. Não vou com a cara dele. Inventou uma fofoca, ou seja, uma calúnia. E o pastor foi realmente mandado embora da igreja. Passou um certo tempo, aquele irmão se arrependeu, pediu perdão para Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, agora eu vou procurar o pastor para pedir perdão para ele. Fez certo. Pede para Deus perdão depois para o seu irmão, que você prejudicou. Ele foi até a casa do pastor, que morava lá em Santo André, num apartamento, ele morava no 15º andar. O irmão foi lá, o pastor atendeu, ele relatou o caso, né, o irmão pediu perdão para o pastor o perdoou de novo. Aí disse, irmão, você acabou comigo. Você matou-me. Pastor, irmão, o senhor está vivo. Irmão, você matou, cara. Você acabou com a minha vida. Vou dar aqui para você aqui um exemplo. O pastor foi lá, pegou um travesseiro de pena de ganso, cortou o travesseiro e soltou lá do 15º apartamento, né, andar as penas do travesseiro. E o vento levou todas embora. Aí disse, irmão, tem como você juntar essas penas tudo de volta e colocar no travesseiro? Tem como? Isso, pastor, é impossível. Foi assim que você fez com a minha vida. Por causa de uma fofoca. Que não era, a fofoca nunca é verdade, né? Sempre mentira. Fofoca nunca é verdade. Uma mentira. Então, peça para Deus dar você forças para que você possa abandonar a fofoca. Para que você possa realmente domar a sua língua. Irmão, e é possível sim. É possível. Se você quer abandonar o pecado, é possível. Porque o mais interessado nisso, que você abandone o pecado e tenha uma vida justa, é o próprio Deus. Porque Ele é santo e Ele exige que eu e você sejamos santos. Quarta prática e última que Deus pede para que eu e você possamos abandonar. Livre-se da amargura. Está no verso 31 do texto. Vamos ler? Verso 31 diz assim: livre-se de toda amargura. Está na minha Bíblia assim: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Está assim na sua Bíblia? O verso 31? Alguém quer ler esse verso em outra versão? Verso 31. Alguém quer ler? Por favor. É isso que Deus está pedindo para mim e para você. Oh, Senhor, tem misericórdia. Amargura, isso gera desgosto, mágoa, angústia. Uma pessoa com o coração amargo, angustiada, e se ela não se cuidar, pode levar à morte, irmãos. À morte. Em vez disso, devemos ser bondosos, misericordiosos e perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, diga para Deus que você quer abandonar tudo isso aqui, essas 4 práticas pecaminosas, deixar a mentira, rejeitar o pecado, rejeitar a fofoca e livrar-se da amargura. Como foi lido no verso 31.
E olha que a lista é grande, hein? Apenas nesse verso 31. Livres de toda a amargura, indignação, e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a espécie da maldade. É fácil? E volto a dizer, se você e eu não nos disciplinarmos, disciplina constante, irmãos, a gente vai continuar mentindo. A gente vai continuar no pecado. A gente vai continuar fazendo fofoca. E a gente vai continuar uma vida sem frutos. Sem fruto nenhum, irmãos. Quer amor, não ama. Como está em Gálatas capítulo 5, verso... Está aí mesmo, é só botar uma parte na sua Bíblia. A carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós somos uma árvore, irmãos. É igual a figueira. Muitos de nós estamos assim nessa condição. Somos uma árvore, mas sem frutos. E Jesus sabia que a figueira não tinha frutos, não tinha figos. E ele foi até ela para se alimentar. E quando não encontrou, ele sabia que não era a época da figueira estar sobrecarregada. Ele sabia. Mas ele foi se alimentar dessa figueira. Já ela não encontrou nenhum fruto. O que ele fez? Amaldiçoou a figueira. E ela secou imediatamente. É assim que está eu e você hoje, irmãos. Muitos de nós estamos secos. Secos, estamos vazios. Vazio. Que você reflita sobre isso. Não se acomode. Porque você vai sofrer danos. Vamos pegar aqui um exemplo. Você que vive do comércio. Se você se acomodar no seu comércio, se você não ampliar o seu comércio, não é assim? Tem uma higiene número 10, você vai falir, irmãos. Ou não vai? Vai. Se você tem um comércio de alimentos, e se você não zela pelo seu local de trabalho, se você, não tenho dinheiro, investe em outras coisas, invista no seu local de trabalho, para chamar a atenção do cliente, ter coisas boas e gostosas, e você vai manter o cliente, você vai ter renda, você vai ter frutos. É assim a vida cristã, irmãos. A gente não cuida, a gente não lê mais Bíblia, a gente não vem orar mais. Não é assim que nós estamos, eu e você? Uma figueira sem frutos. Estamos preocupados com tantas coisas e estamos a cada dia mergulhados no pecado. E chegou a hora que Deus não suporta, irmãos. Ele disse: eu vou vomitar vocês. Vou vomitar vocês da minha boca. Então, que nesta noite nós possamos realmente tomar uma atitude e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais mentir. Eu não vou mais dar lugar ao pecado. Eu não vou fazer fofoca. Nem quero ouvir fofoca. Te dou esse conselho. Que você conhece quem é fofoqueiro, quem é fofoqueiro. Você conhece. Quando for até a tua porta: pastor, como foi lá em casa sexta-feira alguém me visitar? Eu conheço a pessoa, o recebi muito bem. Se eu sei que é um fofoqueiro, sente, por favor. Você serve um cafezinho, né, assim, pãozinho com presunto e queijo. Aí, lá vai a história. Só fofoca. E você vai alimentando
vai alimentando aquilo. Então diga para Deus: Senhor, chega. Ou melhor, diga para o diabo: chega, Satanás. Os meus ouvidos é para ouvir a voz de Deus, é para ouvir a voz do Espírito Santo. Os meus lábios é para falar palavras que edificam, que tragam benefício ao irmão que está me ouvindo. Seja corajoso, irmãos, seja corajosa. Diga não para essa pessoa que é fofoqueiro, que é mentiroso. Você vai fazer o bem para ela, sabia? Para ele. É assim um amigo verdadeiro, ele vai dizer o que você precisa, o que você quer ouvir? O que você precisa ouvir. Esse é o amigo verdadeiro, porque ele quer o teu bem. Vai dizer somente a verdade, que você precisa ouvir a verdade. Não vai dar tapinha nas costas. Ah, irmão, é assim mesmo. Todo mundo faz isso. A vida é assim mesmo, irmãos. Não. O Filho de Deus não pode ter esse procedimento. Não pode ter esse comportamento. Não pode ver dessa maneira. E finalmente, à medida que essas práticas pecaminosas forem abandonadas do nosso meio, o amor será crescente entre os membros da família, e nos aproximaremos mais uns dos outros, e nos tornaremos imitadores de Deus, como filhos amados. Como está no capítulo 5 de Efésios, olha só que palavra maravilhosa. Efésios 5, versículo 1 e 2. Foi para a liberdade que Cristo... Deixa eu voltar aqui em Efésios. Eu estou na carta aos Gálatas. Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Que o Espírito Santo continue aplicando esta palavra que é do Senhor no seu coração e no seu coração. E quando você não acha que não consegue abandonar essas práticas, primeiro você deve ir para os pés de Jesus. Mas se você não consegue a si mesmo, procure ajuda, irmãos. Procure ajuda. Já faz um bom tempo que eu preciso conversar com uma pessoa, que eu quero pedir ajuda. Já falei com essa pessoa, eu quero que você me ouça. E até agora, ela não tem tempo para mim. Mas eu não vou abrir mão, não. Eu vou insistir. Até uma hora, ela vai parar e vai me ouvir. E eu creio nisso, que Deus vai usar essa pessoa para me abençoar. Faça assim também, irmãos. Saia desse comodismo. Saia, irmão. Saia dessa lagoa. Esse açude, água parada, apodrece. Se banhe no rio, água viva, água pura. Vá para a fonte que é Jesus. Amém? Oremos, Pai querido. Eu te peço, ó Deus, perdão mais uma vez, pelo que eu tenho feito, meu Pai. Tu sabes, Senhor, o que está no meu coração, o que está me incomodando. E eu sei, Pai, que vai contra a tua vontade. Mas eu sei, Senhor, que eu vou vencer. Porque eu estou em Cristo. Nós estamos em Cristo, Pai. E nós sabemos e cremos que o Senhor usa situações para nos abençoar. O Senhor usa irmãos em Cristo, irmãs. E quando alguém se aproximar de mim, eu preciso parar para ouvir. Alguém que é enviado pelo Senhor. Alguém que o Senhor separou e capacitou para me orientar.
Como eu te peço também, meu Deus, me dá sabedoria para que eu possa ajudar. Se porventura alguém me procurar, usa-nos, ó Pai, para que o mundo veja Jesus em nós. Nós somos luz, Pai, como lembra aqui hoje da tua palavra. Uma luz não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas no lugar apropriado, para que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. O sal é para temperar. Se não tempera mais, não dá mais o sabor, é jogado fora e pisado pelos homens. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão da tua igreja, Pai. Muito obrigado e continua falando conosco. Pois é no nome de Jesus que eu oro, te pedindo, te agradecendo.